Boa tarde. Eu tô ainda naquela minha sessão de vídeos falando um pouco de história e de política, e eu tenho visto umas coisas que têm me acendido esse desejo de falar para as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito dramático em que as pessoas estão perdidas, querendo se posicionar, tem muita ignorância sendo ventilada, sendo explorada como verdade, muita mentira. E para a gente se posicionar, eu sinto necessidade de ter informações e de entender melhor os processos. Eu acho que no caso nosso aqui no Brasil, as pessoas têm se posicionado com muito achismo, muita informação da mídia e de uma mídia que às vezes se mostra pouco confiável. E eu queria dizer que toda essa dificuldade que a gente tem, em alguma medida, tem a ver com o nosso processo de escolarização. A nossa escolarização, ela é muito aquém do que nós precisávamos como democracia. Isso compromete o nosso processo democrático e, dentro dessa escolarização que é muito aquém, tem um elemento importante que ele é fundante, que é nós conhecemos a nossa própria história. Cada dia que passa eu tenho mais clareza de que a gente não conhece a nossa história, as pessoas na rua não entendem o processo pelo qual o país foi constituído, a sociedade brasileira surgiu. A história brasileira é uma história complexa, é uma história profunda de violência, de desigualdade. Nós temos um processo democrático que nunca atingiu a massa da população, nós não temos uma tradição de participação popular e a gente desconhece como é que esse país foi se constituindo. A ponto de nós termos como talvez a grande metáfora dessa dificuldade é que nós aprendemos na escola, no primário, a história do Brasil a partir do descobrimento do Brasil, quando não houve descobrimento algum. O Brasil foi uma construção de séculos de dificuldade, de rivalidade, de desavença, de violência. Não houve um descobrimento. Acho que nenhum outro país das Américas que foi colonizado se refere à sua própria história como descobrimento. Eu creio que não. E eu queria indicar para vocês um livro. O livro que eu queria indicar é esse aqui, ó. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Darcy foi um antropólogo, professor, um dos criadores da Universidade de Brasília, primeiro reitor da UNB, foi político, uma pessoa que se dedicou a pensar o Brasil, um antropólogo muito respeitado. E esse livro aqui, O Povo Brasileiro, quem foi meu aluno sabe que é o meu livro de cabeceira. Foi meu aluno nos programas sociais, eu sempre passeio tanto o filme, tem um documentário, e tem o livro que é de onde o documentário surgiu. O Darcy escreveu esse livro nos últimos momentos de vida dele. Ele fugiu do hospital para escrever esse livro. Esse livro foi lançado em 96 e eu queria ler um trecho para vocês para a gente entender como a gente desconhece os processos de história do Brasil e quem somos nós. Nós não sabemos quem somos nós. Apresado aos 15 anos, em sua terra como se fosse uma caça apanhada numa armadilha, ele era arrastado pelo pombeiro, mercador africano de escravos, para a praia onde seria resgatado em troca de tabaco, aguardente e bugigangas. Dali partiu em comboios, pescoço atado a pescoço com outros negros, numa corda puxada até o porto e o tumbeiro. Metido no navio, era deitado no meio de 100 outros para ocupar, por meios e meio, o exíguo espaço do seu tamanho, mal comendo, mal cagando ali mesmo, no meio da fedentina mais hedionda. Escapando vivo à travessia, caía no outro mercado, no lado de cá, onde era examinado como um cavalo magro, avaliado pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos. Era arrematado. Outro comboio, agora de correntes, o levava a terra adentro, ao senhor das minas ou dos açúcares, para viver o destino que lhe havia prescrito a civilização: trabalhar 18 horas por dia todos os dias do ano. No domingo podia cultivar uma rocinha, devorar faminto a parca e porca ração de bicho com que restaurava sua capacidade de trabalhar no dia seguinte até a exaustão.
sem amor de ninguém, sem família, sem sexo que não fosse a masturbação, sem nenhuma identificação possível com ninguém, seu capataz podia ser um negro, seus companheiros de infortúnio, inimigos, maltrapilho e sujo, feio e fedido, perebento e enfermo, sem qualquer gozo ou orgulho do corpo, vivia a sua rotina. Esta era sofrer todo dia o castigo diário das chicotadas soltas, para trabalhar atento e tenso. Semanalmente vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga, e quando chamava a atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar, na forma de mutilações de dedos, do furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados criteriosamente ou dos açoites no pelourinho, sob 300 chicotadas de uma vez para matar ou 50 chicotadas diárias para sobreviver. Se fugir era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, tendo um tendão cortado, viver peado com uma bola de ferro, ser queimado vivo em dias de agonia na boca da fornalha, ou de uma vez só, jogado nela para arder como um graveto oleoso. Nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida através de séculos sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles pretos e índios supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que o supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria. A mais terrível de nossas heranças é esta, de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Esse é só um trechinho do povo brasileiro que ajuda a gente a pensar esse processo nosso de construção, de constituição como país e como sociedade. Acho que a gente precisa conhecer mais quem nós somos, de onde nós viemos. Valeu, gente. Povo brasileiro, Darcy Ribeiro.